O PT depende da Igreja Evangélica, instituição mais poderosa do país. Essas foram as palavras do coordenador do Núcleo Nacional dos Evangélicos do PT, pastor Oliver Costa Goiano. E ele defende uma melhora na comunicação do governo Lula com os evangélicos. Eu quero desta tribuna me dirigir respeitosamente ao presidente Lula. Presidente Lula, o que o senhor ainda não entendeu é que o voto da igreja não é baseado somente na economia ou nos programas sociais. Nosso voto, presidente Lula, tem princípios e tem valores. Nós reconhecemos que muitos dos nossos irmãos já foram beneficiados pelos programas sociais do seu governo. Mas sabe o que pensa o crente, Lula? O que adianta votar em quem dá a Bolsa Família, mas é cúmplice do assassinato de crianças? Presidente Lula, seu governo é pró-aborto. O que o crente pensa é o seguinte: o que adianta votar em quem deu as primeiras oportunidades para o filho do pobre ingressar em uma universidade, mas transformou essas mesmas universidades em uma Babilônia de imoralidade e lavagem cerebral dos nossos filhos? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como uma mulher de fé evangélica, não poderia deixar de estar nesta tribuna no dia de hoje para também demonstrar os meus sentimentos e condolência pela passagem do Papa Francisco. Entendo de que cada um tem a sua religiosidade, mas é preciso também respeitar aqueles que têm procedido segundo a palavra de Deus. Não gosto de usar púlpito para fazer uma pregação, mas o Papa Francisco foi o cristão que reconheceu a pluralidade da sociedade. Ele fez a sua opção para os mais vulneráveis, para os mais pobres. Ele olhou com misericórdia para as mulheres, para os LGBTs, para negros, indígenas, para o meio ambiente e tudo quanto envolve o ser humano. Por isso, eu estou nesta tribuna para aqui manifestar os meus sentimentos. Padre Francisco terminou a sua carreira, combateu um bom combate e demonstrou a sua fé como um Papa que não é um cristão, que não faz aquilo que está coerente à sua palavra com o que está escrito na palavra de Deus. Senhor presidente, eu não gosto, como já disse, de usar essa tribuna para falar de coisas que são doutrinárias da igreja evangélica. Eu, quando fui eleita, eu não perguntei a nenhum dos meus eleitores qual era a orientação sexual dele, não perguntei qual era a cor dele, não perguntei qual era a religião dele. Eu fui eleita pelo Estado do Rio de Janeiro por vários segmentos. Então, eu não acho justo eu, como evangélica, ocupar essa tribuna para falar contra as políticas públicas das outras religiões, das outras etnias, dos outros segmentos sociais. Isso é um absurdo. A escola pública, ela é feita principalmente para o trabalhador e a trabalhadora assalariado, que não pode, e cabe ao governo, é dever do Estado, da educação a toda e qualquer criança. Portanto, qual é o escândalo que existe? Também é preciso dizer que ainda existem miseráveis, ainda existe pobre e ainda existe gente passando fome. Por que o Bolsa Família vai fazer alguma coisa? Se Bolsa Família pudesse apenas eleger, o presidente ele não estaria eleito, porque nem tantos milhões de votos que ele teve
são milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família. Mas isso é muito pouco para mim. Como cristã, eu quero dizer que nós temos que compreender a sociedade em que nós vivemos. Nós temos que respeitar o cidadão, nós temos que respeitar a cidadã. E não é possível, segundo o Evangelho, eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava na rua, você não me olhou, eu estava preso e você não foi. Então eu vou ficar aqui fazendo um discurso que é um discurso que faz com que a gente deixe de ser solidário, de ser cristão, de ser fraterno com a decadência, ou seja lá o que for, de um segmento da sociedade brasileira. Por isso, senhor presidente, aqui estou eu para contestar a palavra do deputado que aqui colocou que Luiz Inácio Lula da Silva estava dizendo que ia se aproximar do crente. Vamos ser honestos conosco. O Lula sempre teve, ele sempre teve voto dos evangélicos. Mas sabe por quê? Porque é o que respeita, é o que não fechou a igreja, como eles diziam que ia fechar, como não fechou, eles perderam o discurso. Agora o discurso é, o Lula aborta, mas isso já é velho. Eu conheço que desde a primeira eleição de Lula, falaram que Lula tinha abortado uma filha que está viva até hoje, que deu uma neta linda para ele e que essa neta linda deu um bisneto. Então não é possível conviver com essas coisas. Isso não é certo, isso não é honesto. Para concluir, deputado, que um cristão ocupe essa tribuna e se apodere disso. O Lula trata os evangélicos como trata os católicos, os candomblecistas e todas as demais religiões. Ele trata como cidadão, ele trata como cidadã. E todas as políticas públicas devem chegar, sim, às nossas igrejas. E a gente não vai precisar dar mais Bolsa Família. Esse projeto é um projeto que, ao transformar cargos e criar novas varas, possibilita um acesso à população de Santa Catarina ao Poder Judiciário. Esse Poder Judiciário que provoca tanto temor nesses que temem a própria justiça, porque sabem exatamente o que fizeram ou o que sabiam e se calaram no que estava sendo tramado nos porões onde a luz da República e da democracia não conseguem atingir, nos porões do governo anterior. Tramavam contra a justiça, tramavam contra o Estado democrático de direito, tramavam contra a soberania popular. E são os mesmos esses que destilam tantos ódio com relação a todas as pessoas que não coadunam com a sua forma de pensar. Eu fico absolutamente indignada ao olhar como nas redes sociais, esses que muitas vezes se colocam com perfis e com fotos do ex-presidente da República, hoje réu, ou outros que se denominam Ustra, o grande torturador homenageado pelo então deputado, hoje réu, inelegível, Jair Bolsonaro, quando votava contra a própria democracia. São ataques extremamente ofensivos, extremamente desqualificados ao Papa Francisco. E o Papa Francisco lembra muito que a primeira pessoa que ele recebeu, uma das primeiras pessoas, foi Dom Cláudio Umes, que também já não está entre nós, que dizia para ele, brasileiro que dizia para ele, não esqueçam os pobres. E Papa Francisco nunca esqueceu os pobres, esses pobres que vivenciaram a fila do osso, esses pobres que estavam absolutamente desprezados, menosprezados no governo anterior. E Papa Francisco que impôs uma agenda absolutamente necessária de defesa do próprio meio ambiente e que pregava a paz em todos os cantos do mundo e dizia, eu tenho um compromisso com o mundo
de paz e com um mundo mais justo. Por isso, nós estamos aqui defendendo esta proposição que estabelece mais direito ao acesso à justiça do povo de Santa Catarina, porque se nós olharmos o nível, ou seja, as condições de atendimento são bastante inferiores à de outros estados da própria região sul, e ao mesmo tempo tem uma média que é bem maior do que outras médias de atendimento, considerando o número exíguo de varas que existe no estado. Portanto, é sim